Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje lembramos o martírio de São João Batista. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Começamos agora a percorrer o Evangelho de São Lucas durante a semana. O de São Mateus já ficou para trás. Estamos novamente no início da vida pública de Cristo. Nosso Senhor vai a Nazaré pela primeira vez. Jesus está na sinagoga. Era o dia de sábado. O sábado era o dia de descanso e de oração para os judeus por mandamento de Deus. Neste dia reuniam-se para se instruírem na Sagrada Escritura. Começava a reunião recitando todos juntos o Shema, resumo dos preceitos do Senhor, e as 18 bênçãos. Depois lia-se uma passagem do livro da lei, o Pentateuco, e outro dos profetas. O presidente convidava algum dos presentes que conhecesse bem as Escrituras a dirigir a palavra ao auditório. Por vezes, levantava-se algum voluntariamente e solicitava a honra de cumprir este encargo. Assim deve ter acontecido nesta ocasião. Jesus busca a oportunidade de instruir o povo
e o mesmo farão depois os apóstolos. A reunião judaica terminava com a bênção sacerdotal que recitava o presidente ou um sacerdote se o havia, a qual todos respondiam Amém. Jesus leu a passagem de Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Nesta passagem, Isaías anuncia a chegada do Senhor, que libertará o povo das suas aflições. As promessas anunciadas nos versículos 18 e 19, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos, proclamar um ano da graça do Senhor, constituem o conjunto de bens que Deus enviaria ao seu povo por meio do Messias. Por pobres, deve entender-se, segundo a tradição do Antigo Testamento e a pregação de Jesus, não tanto a uma determinada condição social, mas a atitude religiosa de indigência e de humildade diante de Deus, dos que, em vez de confiar nos seus próprios bens e méritos, confiam na bondade e misericórdia divinas. Por isso, evangelizar os pobres é anunciar-lhes a boa notícia de que Deus se compadeceu deles. Do mesmo modo, a redenção a que alude o texto, a libertação dos cativos, tem, sobretudo, um sentido espiritual. Cristo vem livrar-nos da cegueira e da opressão do pecado, que são a escravidão a que nos submeteu o demônio. O cativeiro é físico, ensina São João Crisóstomo num comentário ao Salmo 126. Estar preso num lugar, mas o pior é o cativeiro espiritual, já que o pecado produz a mais dura tirania. Deste cárcere espiritual nos tirou Jesus Cristo. Então, as palavras de Isaías que Cristo leu nesta ocasião falam da sua redenção. A redenção do pecado, a libertação da escravidão do demônio e da morte eterna. As palavras do versículo 21 mostram-nos a autoridade com que Cristo falava e explicava as Escrituras. Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Os habitantes de Nazaré escutam, ao princípio, com agrado as palavras cheias de sabedoria de Jesus, mas, por orgulho, sentem-se feridos pelo fato de Jesus, seu concidadão, não ter feito os prodígios que fez noutras cidades. Exigiram-lhe que fizesse ali milagres para agradar à sua vaidade, mas não para se converterem. A atitude de Cristo fere-os no seu orgulho até o ponto de o quererem matar. E aí uma cena impressionante acontece. Levam até o alto de um monte vizinho a Nazaré e, desejando precipitá-lo lá de cima, vejam até onde chega o orgulho destes homens, sendo que Jesus não fez nada de mal. E mais impressionante ainda é ver Jesus lá em cima voltar-se para eles e ir se retirando serenamente por entre a turba agitada, com uma majestade que ninguém ousou tocar nele. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Pedir a Deus que aumente a nossa fé,
para acreditar que Jesus é o próprio Deus, como Ele mesmo atesta no Evangelho de hoje, e para que não precisemos de milagrerias para acreditar no seu poder. Com tudo o que Ele disse e mostrou na sua vida pública, já temos tudo para não duvidar que ouve todas as nossas orações. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.